Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A Voz da Legalidade. Uma coprodução. Canal A Voz da Legalidade. Rádio Falando de História e Rádio Contraste. Um programa em defesa do Estado Democrático, do trabalhador brasileiro e da defesa do Brasil. Boa noite, ouvintes da Voz da Legalidade. Aqui é Antônio Bialchi e hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a forma como Bolsonaro atuou durante toda a sua campanha e como provavelmente ele irá governar. É um método meio que de Trump, mas sem mais delongas vamos seguir o assunto. Sobre, por exemplo, os boatos bomba. O que seriam esses boatos bomba? Esses boatos bomba quando o Bolsonaro faz uma declaração polêmica, ele espera que a oposição reaja caçoando seus eleitores e depois desmente, via rede social, como sempre. Por exemplo, vou nomear um corrupto X bem conhecido para o meu ministério. E o que ele ganha com isso? Ele ganha um apoio cada vez mais fiel, porque no segundo seguinte, ou no dia seguinte, é desmentido na rede social. Quando a esquerda reage caçoando os eleitores dele, fazendo memes, mandando eu te avisei, agora aguenta e etc., isso deixa os eleitores do Bolsonaro frustrados e decepcionados. Então eles vão perguntar a Bolsonaro se é verdade. Quando o Bolsonaro desmente, isso deixa eles com mais raiva da oposição. Ficam inventando boatos para desmoralizar o Binto e é assim mais fácil para eles acreditarem que é mentira, porque senão eles teriam que aceitar que estavam errados e lidar com a chacota, e ninguém quer isso. Daí eles acreditam cada vez menos nas denúncias e apoiam cada vez mais o Bolsonaro, mesmo que ele siga fazendo merdas reais. Vide a questão que apareceu hoje na internet sobre os árabes estarem boicotando a nossa carne, né? E a questão da fusão dos ministérios. Ele voltou atrás, mas ele já tinha dito. Porém, ele nunca disse isso na rede social dele, aonde ele pegou e desmentiu. Então, como que a gente faz para evitar esses efeitos? Não agindo como o Bolsonaro espera, amigos. Entendeu? Ao invés disso, acho que devemos investir no formato de denúncia. Antes de tudo, sempre deixe as fontes em evidência. Coloque a matéria de onde tirou, ou melhor ainda, vídeo ou áudio de Bolsonaro fazendo a afirmação. Isso torna mais difícil que ele desminta e torne fidedigno a mensagem que a gente está passando. Em segundo lugar, não caçoe dos eleitores do Bolsonaro. Olha só, babaca, olha só, bobão. Era contra a corrupção, mas nomeou um corrupto? Ah, me engana que eu gosto, Bolsonaro. Assim, eles não têm tantos motivos para acreditar ou recorrer ao que Bolsonaro diz. De quebra, você ainda mina a credibilidade dele. Por fim, esteja sempre aberto a acolher eventuais eleitores que se sentirem decepcionados. Não zoe deles. Diga a eles e tente trazê-los para a oposição. Vamos precisar disso a longo prazo. Seguindo por essa linha de raciocínio, a gente pode sim zoar o Bolsonaro e os antagonismos que rolam entre ele, Paulo Guedes, Mourão. Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência.
Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Será sim a PEC do teto. Sim, a PEC do teto. Devemos ainda ressaltar, na minha opinião, a questão em que os militares e filhas de militares ficarão fora dessa reforma da Previdência, que para o trabalhador será brutal e que a CPI da Previdência já aponta que não tem necessidade nenhuma de ser feita. Notícia qual saiu hoje na Voz do Brasil. Devemos ficar atentos ainda às patetaiadas ensaiadas. O que seria isso? Que cada movimento desse para manipular a opinião pública é muito bem pensada. Como eu disse no começo do áudio, o Donald Trump já faz esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. Ele anuncia uma coisa, depois volta atrás e nas redes sociais ele confirma aquilo que ele achou melhor fazer dentro da opinião pública. Essa semana mesmo a gente teve alguns exemplos disso, que foi a fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente, né? Ele voltou atrás, mas depois de ver que era uma patetaiada danada, a oposição ter gritado muito e ele ter visto que aquilo ia ser uma ruína. Aonde o Ciro Gomes diz: dá bilhão?